Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, soltei vídeos ontem, né? No intervalo, já estava 2-0. E depois do final do jogo, soltei vídeo também. Mas não tinha visto ainda a coletiva do Paiva. Procuro sempre fazer um vídeo sem me impregnar com a coletiva do técnico, né? Após o jogo. E depois sim, analiso lá a fala do treinador na coletiva, para desconectar a minha opinião da opinião do treinador. E hoje, agora, vou dar uma pinceladinha sobre o que o Paiva falou na coletiva dele, né? Bom, ele continua vendo o mesmo jogo do que a gente vê, né? Não inventa argumentos que o time tá bom, tá em evolução, ou melhor, que está bom, que deveria ter ganhado, nada disso. Sabe que tá em evolução, e a evolução, às vezes, você sobe 3 degraus, desce 1, sobe 2, desce 2, a vida é assim, é uma evolução, né? Até porque um esporte coletivo depende de várias coisas, né? Não é só chegar, criar um esquema coletivo, um esquema tático, e às vezes peças não trabalham da forma que você pensa, né? Ontem ele disse lá, né, que houve o erro do Praxedes, faz parte do jogo, é um esporte coletivo, né? Como o Hugo Moura já fez aquele erro terrível lá, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense, e depois agora está sendo um dos pilares do time. O Cocão também não vinha bem, hoje também está sendo um dos pilares do time, mas discordo aí de quem diz que o Praxedes seria um Hugo Moura ou um Cocão com relação a isso. Errou, mas vai ser um pilar. Falta ao Praxedes sangue, a raça que a gente não vê nesse indivíduo, que a gente vê no Hugo Moura, que a gente vê no Cocão. E o Praxedes jogou muito tempo, falei isso ontem, vou repetir aqui, jogou muito tempo em times sem torcida, Bragantino. Então não pega o calor, não pega a necessidade de mostrar ao torcedor que ele está com o time, né? Que ele está junto lá com o pessoal, isso é fato, né? Então, primeiro detalhe lá da coletiva do Rafael Paiva é isso. Ele entendeu, né? Lamentou esse equívoco do Praxedes, mas bola que segue, não vai arrancar a cabeça de ninguém, e nem eu tô aqui para arrancar a cabeça de ninguém. Mas é chato passar por isso, né? Bom, o Galo empurrou o Vasco para o seu campo, isso é fato. Tem os melhores jogadores, joga há mais tempo junto, né? Tem belíssimos jogadores como o Paulinho, como o Hulk. Vai empurrar os jogadores do Vasco para o seu campo. O Vasco tentou no começo do jogo fazer uma linha alta, depois partiu para a linha média, em alguns momentos estava na linha baixa. Potencial ofensivo, transição ofensiva, potencial ofensivo do Galo, né? Rodava muito bem a bola e ia empurrando o Vasco para o seu campo. E não dando a transição ofensiva ao Vasco, né? Primeiro tempo o Vasco não deu chute a gol. Teve lá alguns momentos, como eu falei, inclusive ontem, né? Uma saída com o Paulo Vitor, que tocou para dentro e o Verratti chegou atrasado, então a bola foi muito forte. Mas no resto, nada. No segundo tempo, o Galo 2-0, e o Rafael Paiva falou sobre isso. Já estava 2-0, a gente tentou jogar. É isso que me entristece na fala dos técnicos que passam pelo Vasco. Por que tentar jogar só com 2-0 contra, né? Essa fala deixa triste o torcedor, porque o que ele disse lá na coletiva dele? Já estava 2-0, a gente foi tentar mais agressivamente. Tenta jogar mais agressivamente um pouco, né? Tenta não ser colocado para trás, com raça, com determinação. Depois, 2-0 é difícil reverter, né? Aí colocou o Coutinho totalmente fora de tempo, fora de jogo de bola, sem cancha, jogando atrás, né? Praticamente jogando ao lado dos volantes do Galo. Nem estava mais à frente, estava jogando para trás, jogando ali atrás, entre os volantes do Galo. Sem aquela explosão, sem aquele time. Tentou lá inverter algumas bolas, né? Tentou lá um passe que foi interceptado. Mas em tese o time melhor vai empurrar o time pior. O Galo
quando foi goleado pelo Flamengo, foi empurrado pelo Flamengo para o seu campo. Levou de 4 lá também, né? Então é isso, o melhor time vai empurrar o pior time. Os melhores jogadores vão se impor contra os piores jogadores. Não tem jeito. O segundo tempo, como eu falei aqui, o Vasco já não tentou jogar, mas poderia tentar jogar mais assim, né? No primeiro tempo, inclusive com o Galo. Apesar de ter belíssimos jogadores e tal, não vinha numa crescente boa. Tá aí, estava com menos pontos que o Vasco. Então, às vezes é bom chegar e tentar ganhar alguns jogos desses, e não só ganhar os previsíveis, né? Contra os mais fracos, ou os jogos em casa. Tem que correr atrás. O Rafael Paiva também falou que os jogadores que entraram mostraram todo o seu potencial. Não, senhor. Alex Teixeira entrou, Coutinho entrou. Eles não mostraram o seu melhor potencial. Não entendi essa fala do Rafael Paiva, em hipótese alguma, né? Coutinho é um jogador genial, ou de repente já foi, vai demorar para se ajustar aí. É o Campeonato Brasileiro, né? Bom, faltou muita intensidade ao Vasco. Intensidade essa que o Vasco teve, perdão, que o Galo teve, muito maior que o Vasco, né? Poderio ofensivo, melhores jogadores e intensidade, né? E a gente não tem intensidade com o Praxedes. Praxedes é aquele cara que pega a bola e fica tocando para lá e para cá, faz a bola andar. Cocão e Hugo Moura muito bem, de novo, mas falta esse homem aí de intensidade, até porque jogamos um 4-2-1-3 ou 4-3-3, como queira, com variações. Falta aí. E mais intensidade ao Vasco, né? Bom, o Paiva também deu um recado ontem muito triste ao torcedor, que a gente já sabe, mas ouvir é triste, né? Em dado momento ele fala que o escopo do Vasco, a intenção do Vasco é colocar, melhor dizendo, é colocar o Vasco na primeira parte da tabela. É isso aí que tem para esse ano. Não tem jeito. A gente vibra, a gente torce, a gente se abala para ir para os jogos, para ver os jogos, né? Se reúne com a rapaziada, com os grupos, vê com a família, mas não adianta. O Vasco esse ano, para tentar ficar na primeira parte da tabela, né? O Vasco não consegue se impor. Muito difícil o Vasco se impor aí com algum time. Ao contrário, os times se impõem contra o Vasco, né? Inclusive, vai por faltar compactação aí, né? Esse 4-3-3 ou 4-2-1-3, esses dois pontos, Davi e Adson, estão ajudando muito pouco o meio de campo. E o Verratti muito sozinho lá na frente. Tô ficando chato, enfadonho, repetir isso aqui toda hora, né? Não vamos ter o Paê agora contra o Grêmio no próximo jogo. Não vamos ter. Perdão. Vamos ter o Paê só contra o Grêmio. Não vamos ter no próximo jogo aí à disposição. Não vamos ter. Só contra o Grêmio aí. Na primeira rodada do Brasileirão lá no Sul, né? Bom, para fechar aqui o vídeo, não tem jeito, né? Aguardar o Coutinho, treinar mais, pegar mais tempo de jogo, mais cancha, como eu já falei, o Teixeira, esperar o Coutinho, o Souza sair do departamento médico, que está no departamento médico, para estar na transição, né? Esse Emerson Rodrigues, a dele é profundidade, não tente colocar ele por dentro que não vai rodar, né? E falta aí um zagueiro firme pela esquerda, que não é o Léo Pelé, né? O João Vitor tem que entrar na vaga do Maicon. Falta um primeiro volante para ajudar o Hugo Moura, e não é o Sforza. Sforza está mais para segundo volante, né? Sai demais, Sforza. E um atacante aí para ficar no lugar do Verratti, quando o Verratti não puder jogar, ou então em algum esquema de jogo com dois atacantes. E quem sabe mais um atacante pelo lado esquerdo. Colocou agora o Emerson Rodrigues pelo lado direito, né? Não dá para colocar o Emerson Rodrigues pela esquerda e o David pela direita. Eles não vão rodar. Tem que manter os caras como vinham jogando. E os técnicos para trás, inclusive o Ramon Dias, insistia em botar o Peck na esquerda e o Marlon na direita. Não rodava. Peck era só na direita e o Marlon só na esquerda. Então, você tem que pegar o jogador, não é tentar botar o que você quer no jogador. Tem que pegar o melhor dele para colocar à disposição do time. Não tem jeito. Isso aí o Rafael Paiva tem que ter mais inteligência para começar a fazer isso. Respeitar as limitações de cada jogador. Não adianta pegar um jogador limitado e tentar fazer com o cara que vire uma Ferrari sendo um Fusca. Bom, se gostou do conteúdo aqui Vasco Análise, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um sininho aí para receber as notificações, dá um like aí para mostrar o YouTube, engajamento com o meu canal aqui. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.